Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Nós vamos falar nessa noite sobre um aspecto da alma e que está se perdendo. Há alguns aspectos da alma na Bíblia e nós vamos falar de um deles. É muito importante nós entendermos, meus irmãos, que há expressões bíblicas chamadas de polissêmicas. O que isso significa? Elas podem ter vários significados dependendo do contexto em que elas se encontram. Aqui, alma, quando o Senhor Jesus diz, o homem pode perder a sua alma, a palavra aqui, originalmente, é psique. No Novo Testamento, a alma se confunde com mente. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de alma, está falando da consciência humana. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e fez do homem uma alma vivente. Ou, nesse contexto, um ser vivente. Ou seja, deu-lhe consciência. Trouxe o homem para habitar nesse mundo. Porque a alma, nossa consciência, é a parte que nos capacita a viver nessa terra como ser humano. É através da nossa alma que nós nos comunicamos, através da nossa consciência. E é o que nos difere. Somos humanos por isso, porque temos consciência. Enquanto o espírito é a parte que nós nos comunicamos com Deus, é através do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então o nosso espírito, uma vez que eu estou me referindo à nossa formação ou composição tricotômica, corpo, alma e espírito, 3 partes, 3 tomos. Através do nosso espírito, nós nos comunicamos com Deus. E através da nossa alma, nós nos comunicamos com o homem. E a alma, muitas vezes, pode ser traduzida na Bíblia por pessoa, por mente, por consciência, até por sangue, vida. Vai depender do contexto. Aqui, a palavra é psique. A palavra aqui é mente. A palavra aqui é consciência. A palavra aqui é intelecto. Então Jesus está dizendo que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua inteligência, perder o seu intelecto. Claro que nós vamos também falar de um outro aspecto da alma, que é aquela que vai se perder escatologicamente. A morte da alma, a separação do homem com Deus eternamente. É a morte eterna ou é a segunda morte, enfim. Aqui não está falando dessa morte escatológica. Aqui está falando do perigo do homem viver olhando só para um aspecto da vida e perder a razão em outro. A passagem aqui está falando de um homem que quer o mundo. E não está falando de querer o mundo apenas das suas concupiscências, de viver carnalmente. Aqui está falando de posses, aqui está falando de conquistas. Mas a custo de quê? De que adianta você ganhar um monte de coisas e perder outras que às vezes têm muito mais valor e mais importância no final das contas? Eu quero falar desse aspecto, um tipo de perda da alma, não aquela escatológica. Esse aspecto que eu vou falar pode levar àquela outra perda. Se a gente falar do que está acontecendo atualmente com a humanidade, nós deveríamos ficar estarrecidos. Eu estava vendo uma pesquisa de um neurocientista e ele estava dizendo que esta geração digital é a geração Z. Geração digital é aquelas pessoas que nasceram já na era digital. É pela primeira vez. Vejam o quanto isso é sério, o quanto isso é estarrecedor. É a primeira vez que uma geração tem um QI menos elevado que a geração anterior. É a primeira vez na história. Cientificamente, toda nova geração sempre teve um QI mais elevado que a anterior. E veja como isso é um paradoxo, né? Pela primeira vez, a nova geração tem um QI menos elevado que a anterior. E por que é um paradoxo? Porque esta não é a geração da informação, não é a era da informação. Diz que em um ano dessa nova geração, nós recebemos mais informações do que 100 anos de outra geração. O que levou 100 anos para a humanidade adquirir informações, essa geração recebe em um ano. Então não é contraditório? Como que essa geração que recebe tanta informação tem um QI menos elevado que a geração anterior? Não deveria ser o oposto? Então tudo isso mostra que tem algo acontecendo por trás. Então nós vamos falar desse tipo de perda da alma, perda da psique, perda da consciência, perda do intelecto, perda do poder de raciocínio. Você já ouviu falar de Reels, Shorts? Já ouviu falar? Vídeos curtos? TikTok, já ouviu? Nós sabemos
que esta questão de vídeos curtos se tornou um fenômeno global. Obviamente, introduzido pelo TikTok, que em 2022 se tornou a marca que mais cresceu em valor no mundo. Por que esse fenômeno de vídeos curtos? Isto porque se constata que a humanidade não tem mais concentração. Hoje não se tem mais paciência para ver um vídeo de 15 minutos, é muita coisa. Um vídeo de 15 minutos é muita coisa, mas é fácil ver um vídeo de 15 segundos. Só que ficar 15 minutos vendo um vídeo é muito, mas ficar 1 hora vendo vários videozinhos é fácil. Essa é a estratégia desse tipo de tecnologia. Por isso, esse fenômeno de vídeos curtos, de chamar a atenção de uma forma fácil, tem tomado conta da memória, do pensamento, dos objetivos das pessoas, principalmente dos mais jovens, porque diz uma empresa também de pesquisa chamada Morning Consult que mais de 85% dos jovens sonham em se tornar influenciadores digitais. É esta geração. Na minha, queria ser médico, advogado, juiz, engenheiro. Eram esses os sonhos da maioria dos jovens. Hoje é ser influenciador digital. Geralmente o tempo que tantas crianças, e os irmãos vão entender daqui a pouco porque eu falo das crianças e dos jovens principalmente, dos adolescentes, também obviamente os adultos, mas em menor escala. Geralmente o tempo que tantas crianças ou qualquer outra pessoa passa na frente das telas tem pouco ou nada a agregar em suas vidas. Quanto tempo a gente passa usando as redes sociais e o quanto disso é proveitoso? Muito pouco ou nada. Outra pesquisa, agora feita pela Microsoft, diz assim, que o tempo de atenção, então, como eu falei antes da concentração, o tempo de atenção do ser humano está mais curto do que o tempo de atenção de um peixinho dourado. Sim, aquele peixinho dourado que fica nos aquários, tão bonitinho. Experiências feitas diz que um peixinho dourado tem um tempo de 9 segundos de atenção. E o ser humano está com um tempo de 8 segundos de atenção. Por isso, tanta facilidade de distração. Geral, o mundo e a igreja. Geral. Porque nós estamos vivendo nessa era, essa mudança radical de hábitos. A maioria dos jovens, meus irmãos, entre 9 e 17 anos, 9 anos, 17 anos, adolescência, pré-adolescência, usa a internet. A pesquisa feita em 2019 diz que mais de 80% desta população entre 9 e 17 anos usa a internet, principalmente através dos smartphones, principalmente através de celulares. Aí a gente fica perguntando, o que uma criança de 9 anos tem que usar a internet no celular? Por que uma criança de 9 anos tem que ter um celular? Isto significa que já há o descontrole, e é um descontrole irreversível. Irreversível porque os transtornos agora de tirar isso da vida de uma criança também vai ser bem complicado. Eu estava ouvindo um psiquiatra da USP dizendo que ele recebe todos os dias no consultório dele, mães com filhos que não saem mais da internet. Ele disse que houve um caso de uma mãe que disse, meu filho já está há 55 horas ininterruptas jogando online. E ele achou que ela estava exagerando, dizendo, não, mas seu filho para comer, seu filho para beber. Ela disse, não para. Meu filho não come às 55 horas, meu filho não bebe água às 55 horas, meu filho evacua na roupa para não parar de jogar. Então, redes sociais se tornou uma doença global. Há quem diga que no século XX a doença foi a depressão. Eu posso dizer com certeza que a doença do século XXI é a rede social. Porque hoje é o que está causando a depressão, é o que está causando a ansiedade. A coisa é tão séria que é irreversível. É irreversível. Então, criar laços afetivos com a família, com os amigos, desde cedo, é de fundamental importância para a vida de uma criança. E se a gente fala de socialização, de convivência, quais são as duas principais instituições que preza por convivência, que preza pela presença física, que preza pela união presencial no mundo? Família e igreja. E por isso a gente vê, por esse motivo, porque a gente vê que o diabo tem lutado tanto exatamente contra essas duas instituições. São basilares para, além da formação da personalidade, para a saúde mental dela. Conviver, socializar. E é muito importante que nós valorizemos essa possibilidade de ter
ter a nossa família dentro da igreja, de ter a nossa família ainda reunida em volta da mesa de uma refeição, de não abrir mão de se reunir em família para conversar, para ler um livro, para ler a Bíblia, para orar, para fazer a refeição junto, não abrir mão disso, porque isso vai livrar muitas pessoas de transtornos mentais. Por isso é importante nós termos a nossa família na igreja, nós estamos presencialmente na igreja, porque onde nós temos que estar? Presencialmente a gente convive, a gente socializa, e isso é muito importante, é fundamental. O depoimento de uma psicóloga chamada Renata Hugentobler. Ela diz assim: o uso excessivo das telas está diretamente ligado com a diminuição da capacidade cognitiva, intelectual, principalmente das crianças. Isso acontece porque quando a criança está conectada, ela não precisa desenvolver um raciocínio lógico. Por quê? Porque ali vem tudo pronto. Ela só precisa assistir. Ela não está desenvolvendo nada. Ela não está se esforçando para nada. Ela só precisa absorver. Absorver, absorver e absorver. E é isso que a criança faz, ela absorve. Nós costumamos dizer que a criança é uma esponja, que ela absorve tudo que está ao seu redor, toda a influência. Então, ela recebe um estímulo imediato. Ela ainda diz, é uma super estimulação visual que acaba distraindo a criança. Então, distrair é o contrário do concentrar. Então, o que a criança está assistindo na internet é uma distração, por isso não agrega nada. Ela ainda diz, e quando a criança é distraída, é liberado um neurotransmissor chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Esse hormônio vai criar na criança uma dependência daquilo. O excesso, essa bomba que ela recebe, essa enxurrada de dopamina, além da capacidade cerebral dela. Uma criança não está com o cérebro, estou falando da mente, né? Estou falando do cérebro agora, o órgão. Não está totalmente formado. E ela vai crescer com o cérebro viciado em dopamina. Isto é, dependente daquilo ali. Porque aquilo que lhe causa prazer. Quando ela estiver entediada, a primeira coisa, internet. Houve uma geração que o problema eram os videogames, né? Por mais que fossem também nocivos, ainda o são, mas ainda assim os videogames obrigavam a criança, de certa forma, a raciocinar alguma coisa. Tinha jogos de estratégia, tinha que desenvolver algum tipo de reflexo, algum tipo de intelecto, pelo menos para aquilo ali. Ainda assim, hoje, o conteúdo infantil na internet para as crianças é pior do que a geração que ficava no videogame, às vezes também horas e horas. Hoje, o conteúdo oferecido exige zero de concentração, raciocínio lógico ou interação social. Então veja bem, não agrega nada, absolutamente nada. Eu estou falando de raciocínio, de concentração, estou falando de interação, e o que é que nos faz interagir? A nossa alma, a nossa consciência, a nossa mente. Onde está a nossa concentração? Na nossa mente, na nossa consciência. Onde está o raciocínio lógico? Na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa consciência. Então, o ser humano está perdendo a sua alma nesse aspecto de psique. Então a pergunta, de que adianta ganhar o mundo inteiro? Ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ficar doente dessa forma? Como agora a moda é vídeo curto, o TikTok, o algoritmo do TikTok foi desenvolvido para isso, para viciar. Claro, Instagram também, Facebook também, Twitter também, as redes sociais foram criadas para viciar. E cria uma dependência porque especialistas dizem que questão de 2 horas que a pessoa passa na frente do TikTok, por exemplo, o software de uma rede dessa, ela aprende, questão de 2 horas, ela aprende as preferências do usuário. Então ela vai descobrir qual é o seu gosto musical, qual é a minha orientação sexual, até o nosso humor. E essa rede social ou as outras descobrindo isso, elas sempre vão oferecer algo que nos interessa. Ali vai estar sempre no feed, algo que nos chama atenção, algo que é do nosso interesse. Então todas as vezes que nós pegarmos o celular e abrir naquela rede social, vai ter algo que vai nos interessar e vai nos prender. Esse é o objetivo. As crianças são muito mais suscetíveis a essa influência, porque vai receber altas doses de dopamina enquanto está assistindo o que gosta. Ao contrário dos adultos que já têm o cérebro formado. Aí eu falo de cérebro. Tem muitos adultos que não têm a mente formada, mas o cérebro já está formado ou totalmente desenvolvido. As crianças não têm recurso suficiente para saber a hora
de parar. Veja, tem adulto que não sabe a hora de parar. Como é que uma criança vai ter esse tipo de discernimento, de limite? Então, as crianças estão ficando viciadas nas telas. E aí cabe aos adultos oferecer a elas outras formas de entretenimento. Isso aqui é outro assunto, para outro dia. Um adulto parar de usar as redes sociais para oferecer às crianças outro tipo de entretenimento, então aí tem um abismo para a gente criar primeiro uma ponte. Até porque outro paradoxo nós, nas redes sociais, tentando descobrir um meio de vencer as redes sociais. É quase irreversível, né? Uma palavra aqui de uma neurocientista chamada Natália Mota, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diz assim: nosso cérebro não consegue assimilar toda a enxurrada de informação que nós recebemos diariamente. Está falando de nós, está falando dos adultos, então cérebro formado. O nosso cérebro já totalmente formado não consegue assimilar toda a enxurrada de informação que nós recebemos diariamente. Como eu falei, é muita informação ao mesmo tempo. Por mais que informação não se traduz por conhecimento, porque tem muita informação e pouco conhecimento. Se informa de tudo um pouco e se sabe de quase nada. Então, o resultado dessa enxurrada de informação pode ser nocivo. Esta tem sido a causa de muito estresse. As pessoas estão estressadas porque estão recebendo uma enxurrada de informações todos os dias. Todos os dias. Uma agência especialista em segurança virtual chamada Kaspersky diz assim, olha, 90% de cada 10, 9 adultos no Brasil passa 3 ou mais horas no celular por dia. Agora estou falando de adultos brasileiros. Eu sou adulto e brasileiro, meu Deus. De cada 10 aqui, 9 estão com esse problema. Eu sou um ou estou entre os 9? Analisa aí. 85% dos filhos desses 90% ultrapassa a média dos seus pais. Então, os filhos dos pais que passam muitas horas no celular, passam mais horas no celular que os filhos dos pais, que não usam tudo isso de celular, de internet. Por quê? Porque o comportamento, por exemplo, do uso excessivo do celular, passa a ser naturalizado pelos pais. Então, para os filhos é uma coisa natural. Se meu pai está usando, não tem perigo. Se a minha mãe passa tanto tempo no celular, então quer dizer que não tem perigo. Eu falo com ela, ela nem olha para mim, ela me responde digitando. Então quer dizer que é algo bom. É tão bom que é melhor ela continuar digitando do que ela me olhar nos olhos e responder algo para mim. Então deve ser algo muito bom. A criança, ela vai, e eu estou falando da criança que está em formação. Não estou falando de adolescente sem vergonha não, que sabe da história, que sabe da verdade. Que usa de desculpa do pai e da mãe usar celular, por isso que ele usa. Não estou falando disso não. Estou falando da criança que está crescendo agora, já nasceu na era digital. Já está inserido nesse contexto, ela não sabe o que é a outra geração. Ela não sabe o que é uma geração sem o digital. Então ela está achando que está tudo dentro do normal. A permanência prolongada pode trazer transtornos emocionais e psicológicos, como depressão e ansiedade. Estresse, depressão, ansiedade. Nós estamos falando de alma, de mente, de consciência. Estamos falando de doenças psicossomáticas. Estamos falando de alma. Vejam bem, o TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Parece pouco, se a gente somar a população, que é mais de 7 bilhões, mas o TikTok foi criado em 2018. Em poucos anos tem 1 bilhão de usuários. No Brasil são 74 milhões. Nós temos uma população de pouco mais de 200 milhões, nós estamos dizendo que 1/3 da população brasileira, de cada 3 brasileiros, 1 usa o TikTok. São índices muito altos. E você sabe como que o TikTok é considerado pelos especialistas em saúde mental? O crack digital. Porque as redes sociais são comparadas, por conta do seu poder viciante, a drogas. Tem 2 indústrias que chamam os seus clientes de usuário, que é o das drogas e é o da internet. São usuários, porque são dependentes. E das drogas, o TikTok tem sido considerado como crack. Você já conheceu alguém viciado em crack? Você já viu alguém viciado em crack? Em questão de 1 mês, a pessoa fica irreconhecível. E o TikTok está sendo comparado a essa droga, de tão nociva que é essa rede social. E assim a humanidade vai caminhando para a perda da sua alma, da sua inteligência, da sua mente, do seu intelecto. Aí o TikTok vai descobrindo as nossas preferências até saber tudo
sobre nós. Porque hoje os dados pessoais na internet são considerados dessa geração o novo petróleo do mundo. O novo petróleo do mundo são os nossos dados. E o TikTok foi a rede social que iniciou essa questão de vendas de dados. E vendas de dados exatamente para o seu governo, porque TikTok é chinês. E os dados dos seus usuários estão sendo vendidos para o governo chinês. E o governo chinês, em poucos anos, será o país mais poderoso do mundo, subjugando inclusive os Estados Unidos e toda a Europa. Então não é sem razão que está existindo esse tipo de trabalho por trás da inteligência artificial. As pessoas estão perdendo a psique ou a inteligência porque, veja bem a que ponto se chega. Hoje existe também esse novo fenômeno chamado metaverso. Por isso, essa inserção das culturas orientais nos filmes, nos desenhos, em todo tipo de programa de televisão, as religiões orientais, cultura oriental está sendo colocada também na mente humana através das expressões, através das vestes, através dos costumes. Então, as culturas, principalmente indianas, as religiões indianas, está sendo colocado todos os dias. Tudo tem algum elemento dessas religiões ou dessa cultura no que passa na televisão e na internet. Por exemplo, há pouco tempo atrás, você sabia o que era um avatar? Você já tinha ouvido falar? Mas agora todo mundo sabe o que é avatar. Tá por tudo, tem até o avatar do Facebook. Você tem um avatar, você criou o seu avatar. Então tudo isso é influência xamânica de uma religião hinduísta. Está sendo colocado em tudo. Então, agora, o metaverso é um universo virtual paralelo que a pessoa pode viver lá através do seu avatar. Então, tem coisas muito avançadas e tem pessoas pagando, comprando uma roupa. Não é dinheiro virtual, é dinheiro físico, pagando 15 mil reais numa roupa para o seu avatar no metaverso. É uma roupa que ela não vai usar aqui. Ela nunca vai vestir essa roupa, porque está lá. Ela paga, ela usa o seu cartão de crédito para comprar uma roupa de 15 mil reais para um avatar lá no metaverso. Isso é perda de psique? Isso é perda de inteligência? O homem está perdendo a sua alma? 15 mil reais. Aí eu estava lendo sobre isso. Há quem já pagou $1 milhão no metaverso. Isso é evolução ou é involução? Então existe esse aspecto, queridos irmãos, de perda do intelecto, de perda da alma nesse sentido. Claro que eu já estou levando lá para um extremo, mas o homem que está cometendo esse extremo. É o ser humano que tem o intelecto, que recebeu uma alma, que está cometendo esse extremo. Porque ele tem essa capacidade de chegar até lá. Agora, será que eu, dentro da minha capacidade, também não estou cometendo algum extremo? Quanto maior o tempo de uso das redes, maior é o lucro daquelas empresas. E qual é o preço para o lucro daquelas empresas? O preço é a saúde mental da população. A população está adoecendo mentalmente, a população está perdendo a sua alma e essas empresas estão lucrando bilhões de dólares todos os meses. Juntando essas empresas, elas faturam trilhões de dólares todos os anos. E a humanidade estressada, deprimida, ansiosa, e é jovem que não tem definição nem do que é mais. Gente pensando em suicídio todos os dias, porque está perdendo a alma. Nós passamos por uma pandemia, um período muito extenso de grande estresse, mas havia um motivo, a pandemia. E o que nós fizemos? Quantos livros físicos você leu durante a pandemia? Quanto da Bíblia física nós lemos durante a pandemia, por exemplo? Se você usou as redes sociais durante a pandemia, o quanto foi para aprender com alguma palestra? Quantas palestras você assistiu ou ouviu na internet durante a pandemia? Quantos estudos bíblicos? Algum curso? Você fez algum curso gratuito que seja na internet durante a pandemia? Porque Instagram, Facebook, eu sei que usamos. A humanidade está perdendo a sua alma. E a cada dia que passa, menos alma nós estamos tendo. Se eu já dei alguns dados aqui que era para ser estarrecedores, veja o que diz uma pesquisa feita pela Ericsson. Essa empresa é conhecida por esses tipos de aparelhos. E ela mesma faz essas pesquisas. Por que elas fazem? Porque elas querem saber as tendências. Elas querem saber se está dando certo. E olha o que diz. 4 bilhões de pessoas. Então é mais do que a metade da população mundial. 4 bilhões de pessoas possuem smartphone. Tem um smartphone, tem dados.
Ninguém vai pagar o preço num smartphone só para fazer ligação. 4 bilhões de pessoas. Então significa que mais da metade da população está suscetível aos ataques estratégicos das redes sociais. Calma, fica calmo. Essa pesquisa ainda diz que nós pegamos o celular. Aí você vai dizer, não, eu não. Mas a negação é o primeiro sintoma do viciado. Pegamos o celular cerca de 200 vezes por dia. Do nada. Consciente ou inconscientemente. 200 vezes por dia nós pegamos o bendito na mão. Calma. Nós tocamos nele 2.600 vezes por dia. Você já pensou se nós pegássemos a Bíblia essa quantidade de vezes por dia? Teria buraco nas páginas, né? É sério, não é? Porque a gente não se vê fazendo isso. Está tão comum, é um hábito que a gente não percebe hábito, porque é hábito. Então a rede social se tornou uma doença, é uma dependência mundial. Rede social acaba com vida acadêmica. Tem pessoas que tiveram a vida acadêmica destruída por causa de rede social. Rede social tem devastado a reputação de muitas pessoas. Tem sido a causa de muitos fracassos. Pode ser fracasso profissional, pode ser fracasso conjugal, pode ser fracasso ministerial. Rede social tem causado muitas desgraças na vida de muitas pessoas. Redes sociais são os efeitos colaterais da internet, que, por sua vez, deveria ser apenas benéfica. A internet era para ser apenas benéfico, era só para trazer coisas boas, mas não. Redes sociais são os efeitos colaterais da internet. Não é você toma um medicamento para um problema, mas ele tem um efeito colateral. E o programador Asa Haskin, que foi o inventor dessa rolagem infinita, desse bendito fenômeno, rolagem infinita, você vai ficar rolando aquilo, pode rolar a vida inteira, que não vai acabar. Ele disse que toda a humanidade estava sendo colocado no maior experimento já feito sem controle. E parece que tem dado certo para o objetivo deles, né? O grau de importância da criação da internet é comparada por alguns ao descobrimento do fogo. Claro que aqui eu abro um parênteses e digo que nós não cremos no descobrimento do fogo. Nós não cremos que o ser humano foi lá para a caverna e descobriu o fogo um dia quando estava lá na caverna, matando um dinossauro. E o fogo veio para ele aprender a cozinhar, para iluminar a escuridão, para lidar com as feras predadoras, para se aquecer no frio. Daí do fogo veio a metalurgia. Essas eras que a gente biblicamente não vê. Mas o ensino secular diz que a invenção da internet foi tão importante quanto a invenção do fogo para a humanidade. Só que assim como o fogo que produziu tudo isso de bom, ou serve de todos esses benefícios para a humanidade, também incendeia uma cidade, também fere, também mata. Assim é a internet. Os mais antigos na fé se lembram quanto a igreja se posicionou contra a televisão. Igrejas proibiam a televisão. E aí ela foi para o banco dos réus para ser julgada. Hoje a gente vê que ela acertou. O erro, claro, foi em proibir. A igreja não pode proibir nada. Ninguém pode proibir nada. O ser humano tem livre-arbítrio. Pode até ser proibido, não quer dizer que ele não vai praticar. Então, de certa forma, nada pode ser proibido. Mas hoje se vê que ela estava com a razão. Porque de todos esses tempos, o que de benefício a televisão trouxe? Pelo contrário. Depois veio a questão dos videogames. Tudo isso foi uma escalada planejada. A televisão veio para cooptar a atenção dos adultos. A maioria das primeiras e principais programações era para adulto. Depois veio a era dos videogames para cooptar a atenção dos jovens. A maioria dos jogos de videogames eram para jovens. Claro que depois veio na televisão algo para crianças, claro que depois veio para os videogames algo para as crianças, mas tiveram as faixas etárias como um alvo objetivo específico. E hoje veio a internet com essas redes sociais que agora estão dominando, inclusive crianças de 1 ano de idade. Você já deve ter visto isso na internet. Criança de 1 ano de idade sabe rolar e parar naquilo que quer. 1 ano de idade. Coisa que ela não conseguiria fazer com o controle remoto de uma televisão. Coisa que ela não conseguiria fazer com um controle de um videogame. Então essa questão do controle da humanidade para que ela perca a sua alma, no sentido em que nós estamos analisando aqui a psique, tem sido uma escalada muito rápida, muito nociva, mas programada. Não é aleatória, não é um acaso. Em se tratando de nós, como está o seu comportamento com relação ao uso das redes sociais? Como está o meu comportamento? Santidade, será que tem a ver com isso também? Uma definição de santidade. Santidade é a qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes do mundo, a pertencer somente a Deus
e a ser completamente fiel a Ele. Santificação, que é um critério básico para nós nos encontrarmos com Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é o ato, estado e processo de se tornar santo. Então, se é ato, se é estado, é processo, isso não é passivo, é ativo. Claro que eu não consigo me santificar, mas eu busco a santificação na pessoa do Espírito Santo, que é o agente santificador. Mas depende de que eu faça essa busca. O quanto de santidade e santificação nós encontramos nas redes sociais. Santificar é o ato de separar do mundo e dedicar a Deus. O quanto nas redes sociais nós conseguimos separar do mundo e dedicar a Deus? Essas respostas têm que ser pessoais. Se eu estiver falando com alguém aqui que suas redes sociais são apenas para a glória de Deus, e o tempo que você passa nas redes sociais está edificando a sua vida, está te trazendo mais conhecimento, está fazendo o teu intelecto, a tua alma crescer, está melhorando a tua concentração, a tua capacidade cognitiva, então fique tranquilo, continue fazendo. O quanto essas práticas estão nos santificando. A humanidade está perdendo a sua alma, e as redes sociais fazem parte disso, desse plano. Quanto mais nós oraríamos e meditaríamos na palavra de Deus, se não nos deixássemos influenciar tanto pelas redes sociais. Porque a maioria das desculpas de não orar é porque não tem tempo, porque está cansado. De não ler a Bíblia porque não tem tempo, porque está cansado. Porque tem muitos compromissos. É uma correria, pastor. Olha, eu trabalho, eu estudo, eu faço, eu aconteço, eu sou. Não estou tendo muito tempo não. Mas e para as redes sociais? Não consegue ver um vídeo de uma coisa boa, 10 minutos, porque é muito tempo, não tem tempo para tanto. Mas consegue ficar rolando durante 1 hora, vendo só bobageirinha. 15 segundos aqui, 20 ali, e outros 15 aqui, e mais 30 segundos ali, coisas que não edificam, coisas que não têm fundamento, coisas que não são bíblicas. Ah, mas eu estou vendo aqui o que o fulano falou lá, que está acontecendo não sei aonde, está na Bíblia. Ao invés de um vídeo curto, vai ler um versículo curto. Ao invés de ficar rolando infinitamente aquilo ali, fica folheando a Bíblia. O povo de Deus deve ser santo para se assemelhar a Deus e entrar em contato com Ele. Levítico 20, versículo 7 e versículo 26. O que é santo? Santo é tudo aquilo que está afastado, separado do impuro ou profano para o serviço de Deus. É totalmente dedicado a Deus, isso é santo. Não se usa para mais nada. Então, nesse sentido, eu posso ser considerado santo? Você pode ser considerado santo. E a Bíblia diz, Levítico 20, versículo 7, repete no versículo 26. Sede santo como eu sou santo. Eu sou santo, eu sou totalmente separado para Deus, ou eu sou usado também em algumas outras coisas? Desperdiçar a mente é algo terrível. Isso aqui é um aforismo em uma instituição escolar, desde o início do século 20, nos Estados Unidos. Desperdiçar a mente é algo terrível. Que tipo de desperdício nós estamos causando à nossa mente? Nós cristãos, nós não podemos pensar na mente apenas no lado intelectual, a mente como mente, o lado que a gente pensa. O lado intelectual da vida a gente precisa considerar também o aspecto espiritual. Aí é que eu entro na questão da alma, que Jesus falou aqui em Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? A alma que é psique. Então não posso pensar na mente apenas só nesse lado intelectual. Eu preciso lembrar que também tem o aspecto da alma, o lado espiritual. E esses aspectos, tanto intelectual quanto espiritual, eles estão ligados intimamente. Eles são inseparáveis desde a criação. O ser humano já foi criado assim. O problema do homem não está apenas no que ele ingere fisicamente, mas no que ele está digerindo intelectualmente. Porque qual é a maior preocupação da humanidade hoje? Saúde do corpo. Vegetarianismo é coisa ultrapassada, agora é veganismo. Vamos comer direito, vamos comer certo. Nós somos preocupados com aquilo que a gente ingere fisicamente, para viver bem, para ter saúde. Mas a pessoa come repolho o dia inteiro e passa o dia inteiro nas redes sociais. Come alface, tomate e pepino e fica no TikTok. Cuidando de um aspecto e não cuidando do outro. Não estou falando com isso que a gente não tem que se preocupar. É óbvio que sim. Comer o que nos traz saúde e evitar o que nos prejudica também é intelectual. Também é correto.
mas esse aspecto não é o único com o qual a gente tem que se preocupar. Há um provérbio que diz: semeie um pensamento, colherá uma ação. Semeie uma ação, colherá um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Por quê? Porque o problema do homem está exatamente naquilo que Jesus ensinou. Aquilo que o homem maquina no seu coração, e coração ali é mente, aquilo que ele planeja na sua mente, é aquilo que ele vai praticar. Jesus disse que as práticas pecaminosas são originadas na mente. Nós pensamos antes de fazer. Então quem pensa pecaminosamente vai agir pecaminosamente. Então semeia um pensamento, vai colher uma ação. Semeia uma ação, vai colher um hábito. Se tornou hábito, então vai tornar-se o próprio caráter da pessoa. E assim a humanidade está se matando a sua própria alma, está suicidando a sua alma. E é por isso que nós, como cristãos, não podemos viver daquilo que a gente acha, da nossa própria opinião. Isso não pode jamais ser uma máxima para as nossas vidas. Eu vivo como eu acho que eu tenho que viver. Mesmo na questão espiritual, mesmo na questão de fé, na profissão da nossa fé. Não, é que eu não acho bem assim. É que eu não penso bem assim. Queridos irmãos, nós não podemos contar com a nossa capacidade intelectual, com a nossa mente. A mente está se perdendo, o seu intelecto está se perdendo. E por que eu não posso contar com ela? Por quê? Vou citar aqui 12 referências e 12 características da nossa mente no Novo Testamento. Já trouxe dados de pesquisas de coisas seculares, mas também tenho dados aqui de pesquisas bíblicas e teológicas. Primeiro, Romanos 1:28 diz que a nossa mente é depravada. Segundo aos Coríntios 3:14, ela é endurecida. Segundo aos Coríntios 4:4, ela é cega. Efésios 4:17, ela é vaidosa. Efésios 4:18, ela é obscurecida. Colossenses 1:21, ela é inimiga. Colossenses 2:4 é enganosa. Colossenses 2:8, ela é vã. Colossenses 2:18, ela é carnal. 1 Timóteo 6:5, ela é corrompida. 2 Timóteo 3:8, ela é corrupta. E Tito 1:15 repete dizendo que ela é corrompida. Como é que eu vou me basear e ter segurança para, através do meu intelecto, da minha mente, querer achar alguma coisa? Eu não tenho que supor, eu não tenho que deduzir, eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho que olhar para a palavra, porque é ela que vai me santificar. Eu estou aqui olhando alguma coisa na internet porque disseram que é errado, mas eu não acho bem assim. Eu não penso assim. A nossa mente está corrompida pelo pecado e nós precisamos diariamente que o Espírito Santo nos ajude nessa guerra. O ser humano está ganhando, todo mundo está perdendo a sua alma. Tem pessoas que estão ganhando o mundo agora com a internet, está mais fácil ainda ganhar o mundo. A pessoa quer ganhar o mundo, quer milhões de seguidores, milhões de visualizações, quer bater recorde de visualização na live e quer alcançar o mundo inteiro. Está alcançando o mundo, de que adianta? Se está perdendo o seu intelecto, a sua mente, não consegue raciocinar, não tem um raciocínio lógico, está perdendo o poder de cognição, de concentração, além de estar ficando deprimido, ansioso, estressado. Este aspecto também é muito importante nós observarmos neste texto bíblico, que até antes de nós entendermos esse fenômeno da internet, quando nós líamos Marcos 8:36, dizendo: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, nós sempre levamos para a perda da alma no lado escatológico, da condenação eterna. Mas estudando sobre esse aspecto da alma e esses fenômenos da internet, eu interliguei que existe também a perda de uma alma que já está acontecendo, que não é só escatológica, que não vai acontecer só no tempo do fim. Hoje a humanidade está perdendo a alma nesse aspecto intelectual. É uma outra parte da alma que o homem está perdendo. E tudo isso vai levar à perda da alma escatológica, final de tudo. Então, se eu vejo que a Bíblia diz que a nossa mente, que o nosso entendimento, que o nosso intelecto tem 12 características negativas, nenhuma, zero positiva, nenhuma. É por isso que quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que tem pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Então, de certa forma, se estão sempre aprendendo, é porque estão buscando conhecimento, estão tentando fazer algo de útil, por mais que as fontes sejam erradas, mas ainda assim está exercitando o intelecto. Mas nunca chega ao pleno conhecimento. Imaginemos todas essas características da mente. Ela já é assim, então, por natureza pecaminosa, se nós desperdiçarmos a possibilidade de buscar a cura
e a saúde para a nossa mente que só existe na palavra de Deus. A única coisa que pode restaurar a nossa mente, a única coisa que pode curar a nossa mente, que pode curar a nossa alma é a palavra de Deus. Qual é o resultado de nós estarmos desperdiçando tanto assim a nossa mente, meus irmãos, ao invés de nos dedicarmos mais às coisas espirituais? Eu concluo na carta aos Efésios 6:11. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu posso com todas as letras dizer, meus irmãos, que as redes sociais se tornaram a grande cilada do diabo para esta geração. Essa palavra cilada aí nesse texto está relacionada com a mente. O ataque é na mente. A cilada é para atingir a mente. É o que a palavra no original, em grego, diz. É um substantivo chamado metodeia. Metodeia fala de planejamento, fala de caminho. Realmente de algo que vem de uma maquinação, de uma ideia. É metodeia. É um planejamento, é um caminho para atingir um alvo, como se fosse um processo investigativo. É algo que não é aleatório, é algo pontual. Foi criado para isso. Por isso eu digo que se há uma cilada para a mente humana hoje, são as redes sociais. Elas foram criadas para viciar, para matar o ser humano no seu raciocínio lógico, no seu intelecto. Tem sido tão nocivo que as pessoas estão achando que não precisam mais congregar. Crentes achando que não precisa mais de igreja, que não precisa mais orar. Tudo isso pelas redes sociais. E os grupos estão aumentando todos os dias, pelas redes sociais. A pessoa ouve uma coisa na igreja e ela não concorda, ela vai para as redes sociais procurar algum vídeo que apoie aquilo que ela pensa e ela vai encontrar. Tem tudo lá. Ciladas, é uma enganação, é uma astúcia. Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, ou astúcia que induzem ao erro. Essa palavra astúcia aí é a mesma no original para cilada de Efésios 6:11. É cilada. A pessoa arma a cilada. Ela sabe o que ela quer fazer. Ela induz a isso. E as redes sociais foram criadas como uma cilada para a mente humana. Quase nada tem induzido o homem tanto ao erro quanto as redes sociais. Elas têm sido uma das maiores ladras do tempo da humanidade em geral. Ninguém tem tempo para nada, mas todo mundo está nas redes sociais. As redes sociais têm perfeitamente ocupado o lugar de cilada do diabo. Foi tudo planejado. Foi tudo planejado. É uma metodeia planejado para que o homem perdesse a sua alma, e está conseguindo. De que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, meus irmãos. Cuidado, procure um equilíbrio, busque no Espírito Santo uma capacitação. Eu estou criando estratégias para a minha vida no que diz respeito a isso. Desative notificações de redes sociais que você precisa ter. Se você não precisa ter a rede social, fecha ela, desativa ela. Se precisa de uma rede social, por exemplo, hoje um WhatsApp, é essencial. Uma pena que seja, mas é. Desative as notificações dos teus contatos no WhatsApp que você não precisa. Contatos que você tem, que você não precisa ter, mas com respeito tem. Desativa a notificação daqueles contatos. Porque quando você precisar ver a notificação de um contato que você precisa ver, quando você abrir o WhatsApp, vai ter todas as notificações ali. Mas não notificou para você com ele parado. Você está fazendo algo tão importante, aí vem uma mensagem, você vai olhar, bom dia, com florzinha, e mensagem encaminhada ainda. Não é nem original, é repassada. Boa tarde. Boa quase noite, boa noite, bom fim de noite. Desativa as notificações, fica com o que você precisa. Tem as redes sociais que você precisa ter. Instagram, não sei qual foi a última vez que eu vi, não tem instalado no celular. Quando eu entro pelo Google, alguma coisa que eu achei interessante, é para divulgar alguma coisa da igreja, não vejo, não tem notificação. Facebook só abro para colocar alguma coisa, ou ativo ele em dia de live. Eu não tenho ele no meu celular, ele está ali desativado. Se eu procurar o ícone dele aqui, eu não tenho. Eu tenho que ir lá na configuração, nos aplicativos, pegar ele e ativá-lo para ele voltar. Aí eu abro e vejo o que preciso. Desativo de novo, não vejo. WhatsApp, só vem notificação de contatos que eu preciso receber.
Senão a gente não vence. Isso nos vence, nós não somos mais fortes do que isso. Nós gostamos de ver vídeos curtos. Nós gostamos de parar e de fazer de conta que não temos responsabilidade nenhuma. Coisa que não precisa, coisa inútil, coisa que não agrega em nada. E a gente gosta, porque a gente gosta de ser à toa. A nossa natureza não quer trabalhar. Nós fomos criados para viver num jardim que tem tudo. O suor do nosso rosto não é bem-vindo. Nós não queremos isso. Nós queremos viver no paraíso. Essa é a nossa tendência. E as redes sociais querem nos levar para um faz de conta, para uma vida virtual, para um metaverso. Não existe metaverso, existe inferno. O outro universo paralelo ao nosso chama-se inferno. É o outro ambiente que existe, fora esse, é o inferno. Ou vamos para o céu com Jesus. Não tem avatar. Não tem avatar. Não existe metaverso. Não existe multiverso. Só existe dois caminhos. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais. Pastor, não sinto mais a presença, não oro mais, não consigo mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais. Deixa eu olhar como é que está aí o teu aparelhinho. O próprio aparelho mostra para você o quanto você está usando ele. Nunca abriu isso aí? Procura. Ele mostra o quanto tempo você passa nele. Ele mostra o quanto tempo você passa em cada aplicativo. Tá aí? Não consegue mais orar, tá fraco, tá triste, tá amargurado. Me traz seu celular. É porque o diabo me traz o teu celular. Só se o teu celular chama diabo agora.